Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre sujeira. A sujeira que nós trazemos, que nós constatamos em nosso lar. A sujeira física, ela vem dos nossos pés quando entramos na casa. Ela vem das paredes, cujo reboco vai caindo durante o tempo. Ela vem do teto. Ela vem dos insetos, enfim, que convivem conosco, que morrem, caem. São de diversas origens. Os cabelos nossos, né? As nossas células, né? Que caem, e vocês podem ver muitas vezes no próprio banheiro, quando tomo banho, que o chão fica mais fácil de escorregar. Então veja, assim como nós temos a sujeira material, nós também temos a sujeira espiritual. Existem ambientes que quaisquer de vocês sabem disto, que ou por sentirem ou por conhecer o depoimento de amigos, colegas, irmãos, familiares, enfim, de que há ambientes em que a gente não se sinta bem. Tu entras e não se sente bem. Na grande generalidade, ao entrarmos em qualquer espaço religioso, nós nos sentimos bem. Mas há ambientes que nós não nos sentimos bem. Isso pode ocorrer por alguns motivos. Por exemplo, aquele ambiente que eu estou indo não é um ambiente das minhas afinidades, né? Não tenho afinidade nenhuma com o que está acontecendo naquele ambiente, do que ocorre ali, né? Então eu adentro e não me sinto posicionado ali dentro. Quero sair. Existem também outros, como eu havia falado, não religiosos, que tu se sente muito bem. Às vezes em ambientes comerciais mesmo, às vezes em ambiente de parentes, ambientes de amigos, né? Num restaurante, enfim, você se sente bem. Por que que isso acontece? Vejam vocês, assim como a sujeira adentra o nosso lar, seja por nós próprios, ao deixarmos cabelos, células, trazermos da rua a sujeira, entrar a sujeira pela janela, né? Todo esse conteúdo também tem no plano espiritual. Então, quando você ouve falar, melhor, em miasmas, né, você logo pensa em sujeiras. Associe isto à nossa sujeira do dia a dia. É a mesma coisa. O que eu quero explicar para vocês é que a nossa energia, a nossa vibração e nós próprios e o nosso perispírito, ao circular na rua, no ambiente de trabalho, na igreja e tudo mais, nós acessamos os fluidos cósmicos que por ali transitam, porque o fluido cósmico está em todos os lugares, em todos. Inclusive o perispírito é formado pelo fluido cósmico. Quando nós somos concebidos, o fluido cósmico já começa a ser utilizado por uma vontade divina. Essa vontade divina pode ser até a do próprio ser, que está ali já enquanto espírito ligado naquele corpo em formação. O fato é que o fluido, pela vontade humana, ele vai começando a se formar, formatar e formar depois o corpo perispiritual da pessoa. Então, pelo fato dos fluidos cósmicos, o fluido espiritual, serem de mesma origem, claro, existem outras coisas que são componentes, mas em base é tudo fluido cósmico. Também a matéria física, o corpo físico, é densificado a partir deste fluido. Nós não somos essa matéria.
nós estamos nesse momento, nesse espaço material, mas ao morrermos, tudo se dissolve e volta a átomos, íons, né? Tudo. Então, nós vamos recompor o fluido cósmico universal pela nossa matéria, porque ela não densificou, ela não densificou, né? Ela se tornou sutil, ela, ela expandiu, os íons expandiram, os átomos expandiram e a matéria densa subiu. Então, ao nós entrarmos em vários ambientes, nós vamos nos conectando com as sujeiras daqueles ambientes e vamos trazendo essa sujeira, carregando debaixo dos pés, carregando em nosso pensamento, carregando em nosso espírito, dependendo de como nós estamos vibrando, de como a nossa energia está sendo composta, ou seja, de como a nossa consciência, o nosso espírito está se colocando no universo. Se ele está se colocando dentro dos vícios, de alguns vícios, e eu não estou falando aqui de drogas, né? Mas se ele está se colocando em alguns nichos, orgulho, vaidade, raiva, rancor, né? Medo, né? Não se trata aí de em terceira pessoa envolvida, mas o medo, né? Isso tudo vai atraindo fluidos que já foram trabalhados por outras pessoas, ao redor de outras pessoas, que se grudaram nos vários ambientes com aquela vibração. Aí você vai passando aquelas vibrações que estão por ali, você vai juntando. Agora você vai juntando quando você tem certa mediunidade, é mais fácil de juntar. Por quê? Porque você é um poste caminhando de luz, atraindo tudo o que vibra naquela situação. Então veja, à medida que você transita, você traz para si o que você pensa, você agrega para si o que você pensa. Claro que você vai dizer, mas hoje eu rezei, ontem eu fui na missa, mas nós vivemos de momentos. Então, naqueles momentos que você está em degradação moral, você vai atrair tudo e quando chegar em casa vai espalhar aquilo tudo dentro de casa. E cada vez mais, você vai agregando situações dentro de casa. E em específico aonde? Banheiro, quarto, cozinha, que é onde nós mais vivenciamos. Então, assim como você usa uma vassoura para limpar os ambientes, você usa alguns produtos, pode ser até a água oxigenada, como eu aprendi, não precisamos de toda aquela coleção, né? A água oxigenada já faz um grande, uma água sanitária também o faz, mas ela mancha roupas, né? Nós podemos limpar o ambiente. O que é essa água sanitária? É a nossa prece. É o nosso evangelho no lar. E o que é essa vassoura? É as emanações mentais nossas. Essa vassoura também é o passe. É o instrumento do qual nós nos utilizamos para vencer as nossas deficiências, as nossas disfunções, que nós mesmos criamos. Quando eu digo que você passou e varreu para si e levou para dentro de casa, imagina, quando você tem sentimentos, esta área do corpo ela é mais afetada, positiva ou negativamente. São sentimentos. Sentimentos familiares, sentimentos de amor, né? Agora, quando nós estamos passando por medos, por vícios, por situações constrangedoras, quando nós temos raiva, aonde é do nosso corpo que mais
representa esta força negativa? Estômago e intestino. Então, esta região, ela é muito sensitiva às dores da alma e ela é muito frágil. Então, quando nós temos doenças nessa região, principalmente nessa região abaixo do coração, quando nós temos essas doenças, muitas delas não vieram de vidas passadas. Foram carregadas pedra a pedra para o nosso perispírito. E a energia exalada pelo nosso perispírito, que cobre o nosso corpo, afeta diretamente os organismos físicos e pode nos levar a doenças físicas. Por isso, muitas vezes, a gente toma remédio, cura-se, entre aspas, e a doença não. Por quê? Porque não curamos o perispírito. Então, isso vale para qualquer doença, e em especial para aquelas que nós mesmos produzimos. Então, nós temos que nos limpar sempre. Nós temos que limpar o nosso lar sempre. E como é que nós nos limpamos? Limpamos com a prece, com o evangelho no lar. Limpamos com o perdão. Perdoar, saber perdoar. E por que é importante o perdão? Porque o perdão faz com que a gente se isente do julgamento do que aconteceu. Quem é que vai nos julgar? Quem é que nos impõe determinadas tribulações para que a gente aprenda? São as leis divinas. Então não adianta eu brigar com o outro brigar comigo, eu não querer perdoar o outro, querer me vingar do outro, por quê? Porque a lei divina fará o seu trabalho. Um dia ele será meu filho e eu o educarei. Ou um dia ele me fará um favor que era necessário para recompor a situação que fez comigo. Então nós não nos precisamos nos preocupar, até porque na matéria existem leis também. Vamos aplicar as leis da matéria e não fazer os nossos julgamentos e tomar nossas atitudes. Não trazemos para nós mágoa, porque quando trazemos, atraímos todas as mágoas do mundo. E aonde é que isso vai estourar? Em nossa casa, nos miasmas, pelos ambientes da casa e no nosso perispírito em cima de nossos órgãos. Pense, reflita, saia da sujeira. Saia deste momento que você está percebendo um pavor, um grande medo do que fazer na vida, nesta reta final, principalmente pelos idosos, como eu. Façamos o bem, façamos a caridade, visitemos asilos, sentemos com idosos, sentemos com crianças, contemos histórias, confraternizemos com a família. Este é o grande momento para todos nós, porque é a nossa família espiritual que será o nosso anjo da guarda e que nos protegerá também da correção de miasmos que vamos trazendo para dentro de casa. Eles vão nos ajudar a limpar o ambiente, se nós pedirmos, porque eles não vão fazer nada sem o livre-arbítrio nosso. Então, se nós pedirmos, eles vão ajudar, porque nós pedimos. E como é que nós pedimos? Pela prece, pelo Evangelho no ar. Fique com Deus. Fique bem, meus irmãos e irmãs.